quinta-feira aqui no nosso canal no YouTube, também pelo Facebook e pelo YouTube. Que bom que você está aqui nesta manhã, é bom recebê-lo e sabemos que vamos ter esse tempo especial aqui juntos. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Nós vamos falar sobre harmonia. Existe um caminho proposto pelas Escrituras Sagradas, pelo texto bíblico, para alcançarmos harmonia. Hoje nós vamos falar sobre o caminho da harmonia. Que o Senhor nos conduza por esta reflexão. Qual que é o valor da harmonia? Eu tenho acordado muito cedo, né? Nós temos feito a oração do dia às 5h30 da manhã. Então ali, 4h30, toco o meu despertador, eu enrolo um pouquinho na cama e antes das 5 eu levanto. E ontem à noite eu já estava meditando sobre a nossa conversa e sobre a harmonia. Qual que é o valor da harmonia? Quando você vai procurar no dicionário o significado da palavra harmonia, a gente encontra algumas coisas, eu separei algumas, eu trouxe aqui para a gente conversar. O dicionário diz que a harmonia é a combinação de elementos ligados por uma relação, por uma relação de pertinência, que produz uma sensação agradável e de prazer. Harmonia, sensação agradável, uma sensação de prazer. Depois o dicionário continua dizendo assim: harmonia é ausência de conflitos. Harmonia é paz. Harmonia é concórdia. O que é concórdia? Concórdia é o antônimo de discórdia. Quando existe um concordar, concordância. Quando eu penso em harmonia, eu penso em paz. Qual é a visão que você tem de harmonia? Quando eu penso em uma família em harmonia, o que me vem à mente são os momentos de refeição. A família se reunindo no café ou no almoço, no lanche no fim da tarde, jantar. As pessoas em paz conversando, comentando sobre o dia. Se for de manhã, um bom dia, um sorriso quando o outro chega, um beijo, um cheiro. O prazer de estar junto. Quando eu penso em uma harmonia interior, eu penso em alguém orando com afeição e paz, alguém sentado lendo um bom livro, alguém calmamente falando. Nós temos precisado tanto de harmonia, tanto. Quando eu penso em harmonia, eu penso em alegria, em felicidade. Paz e felicidade. Quanto que vale para você a harmonia? Quando você pensa em harmonia, o que vem à tua mente? Quando você olha para a tua vida hoje, você consegue enxergar essa harmonia? Em qual área da tua vida, em quais situações, em quais momentos você tem precisado tanto de harmonia? Que a harmonia tem sido algo tão escasso, você, como seria bom poder viver a harmonia aqui, com essa pessoa, neste lugar, neste momento. Será que existe um caminho para a harmonia? Será que o texto sagrado, a Bíblia, nos ensina algo acerca dessa harmonia? O apóstolo Paulo, ali mais ou menos no ano 50, entre o ano 50 e o ano 60 após de Cristo, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre harmonia. Ele escreve uma carta aos Filipenses, à igreja de Filipos. Nós hoje vamos ler somente textos desta carta. Ele estava preso. O apóstolo Paulo estava na cadeia.
injustamente preso, porque o apóstolo Paulo ele pregava o amor, ele pregava a paz, ele anunciava Jesus Cristo. E perseguido ele foi preso, acusado de coisas que ele não tinha feito. E ali naquela prisão, onde ele estava privado da sua liberdade, ele passava por fome, por sede, ele era agredido constantemente e ameaçado dia e noite a respeito da sua própria vida, ele era ameaçado de morte. O ambiente ao redor dele era de desesperança, de ansiedade, de preocupação, de dores, de grande aflição. E em meio a esse ambiente, ele escreve essas palavras. Não vivam preocupados com coisa alguma. O que o apóstolo Paulo escreveu? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo àquele de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. O que o apóstolo Paulo diz? Não se preocupem. Não vivam preocupados por coisa alguma. Troque a preocupação pelo quê? Pela oração e pela gratidão por aquilo que Deus já fez na tua vida. E aí ele continua dizendo, então, como consequência disso, se você fizer essa troca, se você fizer o que eu estou te falando, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração em sua mente em Cristo Jesus. Em que momento que o apóstolo Paulo escreveu isso? Em um momento de dores, em um momento de ameaça, em um momento de profunda preocupação. Ainda que ele estivesse fisicamente ali privado de liberdade, o apóstolo Paulo soube manter as suas emoções guardadas e preservadas de todos os ataques exteriores que ele estava sofrendo. Essas palavras que nós lemos aqui, escritas nessa carta de Paulo, refletem uma pessoa em harmonia. Não é verdade? Ele fala de uma paz que excede todo entendimento. Talvez ele olhasse para essa situação dele e ele mesmo dissesse, poxa vida, apesar de tudo que eu estou vivendo, apesar de tudo que está sendo dito, de tudo que acontece todo dia nesse lugar aqui, eu estou em paz. E não tem como explicar essa paz. Porque ele escreveu, é uma paz que excede todo entendimento. Ainda que eu queira explicar para alguém, não tem jeito. É uma paz que não dá para explicar. Ele ainda escreve aos Filipenses o seguinte. Olha o que está escrito aqui. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la. Até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ei, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja. O apóstolo Paulo estava escrevendo para pessoas que se reuniam, talvez, diariamente, como nós aqui na oração da manhã, para falar a respeito das coisas de Deus, para orar, para se entregar aos caminhos do Senhor. E ele estava dizendo para aqueles homens, para aquelas mulheres, como ele disse para mim e para você hoje, Deus começou uma obra na tua vida. Se você está aqui hoje, é porque Deus começou uma obra na tua vida. Agora, a obra que Deus começou, o que Deus começou em você, não acabou. O teu fim não é esse que você está vivendo. O fim do teu casamento, o teu relacionamento com os teus filhos, de você lá na tua igreja, na tua casa de oração, no teu trabalho, da tua saúde, das tuas finanças e tudo o que você vive hoje não é o fim. Deus iniciou uma obra. Ele só começou.
Mas eu tenho certeza, o apóstolo Paulo dizendo, eu tenho certeza, que a obra que Cristo começou na tua vida, na minha vida, Ele vai completar. Essa obra de Cristo, queridos, ela passa necessariamente pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. O Senhor, nosso Deus, Ele nos fez com emoções e com sentimentos. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós não temos como fugir disso. E os sentimentos estão aí por várias razões, para a nossa preservação humana, mas para que nós possamos experimentar também aquilo que é bom, perfeito e agradável, como a alegria de um nascimento de um filho. Como eu me lembro como meu último filho nasceu. O Benjamin nasceu prematuro. Foi tudo tão rápido. Nós fomos para um hospital que não tinha estrutura para parto. E o médico de plantão, ele falou, você tem duas alternativas, ou teu filho nasce aqui ou nasce na ambulância. Eu falei, é aqui, doutor. Foi tão rápido. E quando ele saiu ali do ventre de Rayane, tão pequenininho, tão frágil, tão dependente da gente. Eu olhei para ele, ele abriu um olhinho. E eu nunca vou esquecer na minha vida a alegria daquele momento. Sentimentos. Qual foi o sentimento que você teve quando você teve os seus primeiros contatos com o teu cônjuge? Como é que batia o teu coração? Qual foi o teu sentimento quando você teve uma grande vitória, quando você alcançou algo que você queria muito? Qual o teu sentimento quando as coisas estão indo bem, quando você está em paz? Os sentimentos e as emoções estão aí para que nós possamos nos sentir bem, para que nós possamos vivenciar a felicidade. A obra completa de Deus é alegria, é felicidade, é paz, é harmonia. As emoções não estão aí para que nós estejamos aprisionados, limitados. Ainda que hoje nós estejamos assim. É porque a obra está no processo. As nossas emoções não existem para nos aprisionar, nem para nos limitar. O apóstolo Paulo, ele sabia viver isso. A obra de Deus, ela começa adentrando no nosso interior, desfazendo intensamente coisas, sentimentos, emoções ruins, e começando um processo lento de construção daquilo que é novo. E nós precisamos encontrar e mergulharmos nesse processo. Porque esse processo, irmãos, ele passa por nós encontrarmos harmonia entre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Eu não sei se você já tomou café da manhã. Eu ainda não. Mas daqui a pouco eu vou sentar em família e a gente vai comer. Será que eu vou conseguir viver o momento do meu café da manhã? Será que eu vou conseguir olhar para os meus filhos e perguntar, como é que você dormiu, filho? Como é que você está hoje? Será que eu vou conseguir estar lá presente e ouvi-lo? Será que eu vou conseguir viver o momento? Ou será que eu vou ser roubado pelas dores do meu passado? Pelas machucaduras de ontem? Pelas palavras que me disseram, pelo que fizeram comigo, que ainda hoje dói em mim? Pela dor do que já se foi? Ou será que ali sentado com os meus filhos, num momento único, tão especial, momento que nunca mais vai voltar, será que eu vou ser roubado pela preocupação daquilo que
talvez aconteça em uma hora, amanhã, depois de amanhã, ou de tarde, ou daquilo que talvez esteja me preocupando, mas nunca venha acontecer. A harmonia entre o ontem, o hoje e o presente. Precisamos aprender a equilibrar isso daqui. Não sermos impulsionados nem pela dor do passado, nem pela ansiedade do futuro. Sabemos vivemos o agora. E tem várias coisas, como perdão, e várias coisas que a gente vai falar outros dias. Mas o Senhor nos quer hoje nos conduzir à harmonia. À harmonia. E o apóstolo Paulo, ele tem para nós uma proposta prática. Nós muitas vezes queremos espiritualizar tudo. Agora, cristianismo é ação. Cristianismo é prática. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve: a fé sem obras é morta. E obras não é só ajudar o enfermo, não é só fazer caridade, não é só visitar o preso, não é só cuidar das viúvas ou dos órfãos. Obras é aquilo que nós fazemos nas nossas vidas também, para que possamos ver em plenitude aquilo que Deus tem para nós. Como viver, então, a harmonia? Como ter uma vida harmônica? Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Filipenses. Mais uma vez aos Filipenses. Olha que privilegiados foram eles. E que privilegiados somos nós hoje, por termos acesso a essa carta do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer, presta bem atenção, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. Às vezes a gente só pensa no pior. Paulo está falando para você: seja otimista, encha-se de esperança, volte a sonhar, joga fora esse pessimismo, para de reclamar da vida, profetiza coisas boas. Ele fala do belo. Encha a tua mente do belo, enche teus pensamentos do belo, não daquilo que é feio. Para de se encher de notícias ruins, de assistir telejornal que não traz coisas boas para você, de telenovelas ou filmes ou séries que trazem violência, terror, medo. As pessoas estão falando tanto aí desse rapaz que está cometendo crimes terríveis aqui no Centro-Oeste, e está bem pertinho da gente. Ele está a menos de 200 quilômetros de onde eu estou. Meu filho ontem estava com tanto medo. A gente tentou blindar ao máximo, mas todo lugar que ele entra fala disso. Ele foi deitar e dormir comigo. Joga fora tudo isso que é feio. Ele fala o belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Nós fazemos parte de uma cultura tão crítica. A gente tem sempre algo para poder criticar. Troca isso, irmão. Tem algo para elogiar. Elogiar é um exercício, elogiar é uma prática, elogiar exige de nós atenção. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Que da nossa boca saiam palavras de vida. Quantas vezes as nossas palavras matam um dia, roubam uma alegria, destrói a paz de alguém. Que as nossas palavras, que as nossas atitudes, que os nossos gestos possam levar paz, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Desafie-se hoje em elogiar o teu filho, elogiar o teu marido, a tua esposa, um amigo, um irmão. Ponham em prática o que aprenderam de mim. O que ouviram, viram e entenderam. Façam assim. E Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia.
E Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Ó, queridos, talvez você esteja pensando aí, eu não consigo controlar os meus sentimentos. Eu tenho mágoas, eu tenho dores que são mais fortes do que eu não consigo superá-las. Eu não entendo o que você está falando. As coisas que você sente, eu sinto também. As dores pelas quais você passa e eu passo, Paulo as passava e muito mais. O contexto de Paulo era muito pior do que o nosso. Preso na cadeia, apanhando todos os dias, ameaçado de morte. Ele escreveu essas palavras porque ele estava vivendo isso. A harmonia. Porque Paulo sabia, as emoções, elas vêm. Mas existe uma forma de você mudar as suas emoções. E a forma prática de Paulo nos ensinar isso é através dos nossos pensamentos, da nossa mente. O apóstolo Paulo ele nos ensina que os nossos pensamentos e a nossa mente é como sementes para o nosso coração. Preste bem atenção. Que aquilo que nós alimentamos na nossa mente é como sementes para o nosso coração, para as nossas emoções. Os nossos pensamentos semeiam e nós colhemos nas nossas emoções. O que ele fala? Resumindo, amigos, encha a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. Aí ele começa a falar tudo que nós falamos. E aí ele termina falando, Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Ele fala, troca a tua preocupação pela oração. Troca a tua preocupação por gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. E você vai experimentar uma paz que não tem explicação. Os nossos pensamentos, nós podemos trabalhar nele. Por isso, cuidado com o que você assiste, com o que você ouve, com o que você lê. Esteja aqui conosco todos os dias, 7h30 da manhã. Leia a Bíblia. Leia livros que te conduzam a Deus. Assista filmes, séries que edificam a tua alma. Cuidado com as rodas de amigos. Cuidado com as conversas paralelas durante o dia. Cuidado com as notícias. Enche-se de tudo aquilo que é belo. Foram as palavras de Paulo. E Deus vai te conduzir por um processo de harmonia. Os teus pensamentos, aquilo que você alimenta na tua mente, aquilo que você lê, que você assiste, que você conversa, que você ouve, é a semente para as tuas emoções frutificarem o que precisa e que vai frutificar. Quais sementes você vai separar no dia de hoje para você colher amanhã nas tuas emoções? Quais são as sementes? Quais os livros? Quais os vídeos? Quais conversas? Ah, querido, como eu quero essa harmonia na minha vida. Como eu quero essa paz. Como eu quero essa felicidade em tudo na minha vida. O quanto que você quer isso. Diga agora para Deus, ó Senhor, eu preciso tanto desta paz. Eu preciso tanto desta harmonia, desta alegria de viver. Hoje eu quero trocar todas as minhas preocupações pela oração. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as minhas dores, as minhas dificuldades, as minhas aflições. E quero Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha família, por este dia, pela minha saúde. Muito obrigado, Pai. Me ajuda neste dia
a separar as melhores sementes para encher a minha mente, os meus pensamentos, e alimentar somente aquilo que é bom, belo, perfeito, agradável. Ajuda-me, Senhor, para que amanhã eu possa colher alegria, paz, felicidade, harmonia. Abençoa cada filho teu que está aqui conosco hoje, Pai. Cada homem e mulher. Abençoa esses lares, seus trabalhos, suas vidas. Faz obra maravilhosa na vida de cada um, eu te peço, Pai de amor. Ore assim comigo, meu irmão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que assim seja. Diga assim comigo, meu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Nós colocamos diante de ti, Senhor, cada pedido de oração, como servo e ministro do Deus vivo. Eu quero agora abençoar você, a tua casa e a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, Senhor.